Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Duas palavras me vêm à mente no momento em que sento aqui na frente dessa câmera e desse microfone para gravar o vídeo desta quarta-feira em nome da KTO. Te cadastra lá na KTO, utiliza o cupom BENFICA, garanta 20% de bônus no seu primeiro depósito. Link para cadastro aqui na área de descrição desse vídeo. Clicou, tá dentro da KTO. KTO é para se divertir. Duas palavras. Primeira palavra, história. Segunda palavra, liderança. Vamos então para a primeira palavra, história. Lembra quando você ouvia dos mais velhos aí, dos seus pais ou de pessoas mais velhas que convivem com você, histórias que eles contavam a respeito de grandes jogadores do passado do Grêmio, coisas que eles fizeram dentro de campo e que permaneceram durante longo tempo na memória? Muito legal, né? Ouvir essas histórias, porque não era do nosso tempo e a gente ficava pensando, puxa vida, como seria bom, né, ter presenciado esse tipo de fato aí, protagonizado por jogadores do passado, da história do Grêmio. Pois agora é você que está vivendo a história e essa história você vai poder contar para as futuras gerações. E aí você vai contar histórias das mais recentes conquistas do Grêmio, Copa do Brasil 2016, Libertadores da América 2017, vai poder falar a respeito de vários jogadores que definitivamente ingressaram na história do Grêmio. Daqui a 50, 100 anos, essas figuras serão lembradas. Há jogadores que até são lembrados hoje do passado e que até não obtiveram tantas conquistas e que são lembrados justamente por grandes atuações. Pessoas pegam, assim, alguns episódios particulares. Puxa vida, que jogo fez fulano de tal naquela tarde lá no velho Estádio Olímpico, né? Pois agora você também está vendo jogadores que, além de protagonizarem episódios particulares, ergueram taças. E aí, erguendo taça, é muito mais fácil para que o jogador seja lembrado para sempre. Posso falar em vários nomes, com passagem recente pelo Grêmio. Posso falar no Luan, né? O que o Luan fez na carreira dele essa semana aí? Mais uma coisa lamentável envolvendo o Luan no restaurante. Posso falar no Pedro Jeromel. Óbvio que posso falar no Pedro Jeromel. Posso falar no Kahneman. Posso falar no Luizito Soares. Tanta gente, né? Tanta gente marcante aí que passou recentemente pelo Grêmio, pelo volante Michael, posso falar também. Enfim, você está vivendo a história. E hoje é muito mais fácil, né? Você ter os registros dessa história. Você pode guardar vídeos de tudo aquilo que esses jogadores fizeram. E aí até vai ficar mais fácil, né? Vai ficar mais fácil contar para as futuras gerações. Vai que um moleque aí diz, o cara não era isso tudo. Aí pá! Você mostra a imagem para ele. Tipo aquela coisa que o Renato faz, aquela brincadeira que o Renato faz do DVD cada vez que um novo jogador é contratado pelo Grêmio. Esta é a questão da história. Hoje é muito mais fácil você guardar, registrar a história para contá-la para as futuras gerações. E agora eu quero falar de liderança. E aí sou obrigado a falar outra vez em dois jogadores que citei agora há pouco aqui. Eu falei no Soares aí quando me referi a jogadores que já estão na história do Grêmio. Esse aí está para sempre na história do Grêmio, a maior contratação já feita pelo Grêmio, Luizito Soares. A gente começa a falar, daqui a pouco esquece aí, né? Mas acho que havia falado também no Luizito Soares. Mas enfim, entramos na questão da liderança. E isso é fundamental também numa equipe de futebol. E aí, outra vez, quero fazer referência a bastidores. Bastidores que o Grêmio liberou através do seu canal no YouTube, bastidores das coisas que precederam, coisas que aconteceram antes do jogo contra o São Paulo. E aí há duas figuras sobre as quais já falei, como figuras históricas do Grêmio, mas que nestes bastidores mostram toda a sua liderança. E que deixam claro como é que se constrói uma vitória dentro de um campo de futebol. Às vezes não dá certo, né? Às vezes não dá certo, o adversário também faz toda essa mobilização. Mas quando dá certo, pode saber que passou por gestos como esses dois aqui, que foram recolhidos dos bastidores. Primeiro, Pedro Jeromel.
Pedro Jeromel é um jogador que não sabe exatamente qual será o seu futuro. Mas se ele, por exemplo, parasse de jogar futebol nesse momento, deve parar, deve se aposentar no final do ano. Se ele parasse de jogar agora, não teria nenhum problema financeiro, Pedro Jeromel. Pelos próximos 50, 60, 100 anos, a família do Pedro Jeromel terá dinheiro, tanto dinheiro ele acumulou nessa sua exitosa carreira como jogador de futebol. Futuro muito mais do que garantido. Então ele poderia se acomodar, né? Poderia, o Grêmio está jogando contra o São Paulo, poderia estar passeando aí com a família, ou poderia estar lá num camarote. Não, estava dentro do vestiário. O Pedro Jeromel e passando uma energia, passando uma mobilização para os jogadores, como se ele fosse entrar em campo em 5 minutos. Impressionante o envolvimento que o Pedro Jeromel tem dentro desse grupo do Grêmio. E o respeito que ele também tem dos jogadores. Quando ele começa a falar, todo mundo para ouvir. Pedro Jeromel. Assistam aos bastidores, vejam como é o comportamento do Pedro Jeromel, olho brilhando ali, quase que pegando o jogador pela gola, dizendo, vamos lá. Figura extraordinária. Não vou nem falar na questão técnica, mas figura extraordinária por sua liderança, Pedro Jeromel. Que pena, né, que a gente não possa estar vendo o Pedro Jeromel jogando futebol nesse momento. E a outra figura, Walter Kahneman. E é uma frase aí que as pessoas destacaram já no Twitter que é sensacional. Ele dizendo, joga em mim, joga em mim. Se a coisa estiver complicada, passa a bola para mim, que eu dou um jeito, tipo assim, eu dou um jeito de resolver. Chamem a mim, me chamem na hora da dificuldade. Que figura, que liderança, cara. Porque às vezes a gente está acostumado a ver jogador se escondendo da partida, né? A coisa meio que complica, o jogador se esconde, tipo dizendo, não passem a bola para mim. É justamente o contrário a posição do Walter Kahneman, que teve aquela cena assustadora no final do jogo contra o São Paulo, quando caiu com o rosto voltado para a grama, mas depois voltou com muita energia ainda. Mas essa frase, joguem para mim que aqui eu resolvo. Se a coisa apertar, eu até posso não resolver, mas vou tentar da melhor maneira possível. Liderança. Então, história e liderança, assim se constroem as grandes vitórias no futebol. Quem sabe assim o Grêmio esteja construindo grandes conquistas ainda nesse ano, grandes conquistas que vão ser lembradas para sempre pelos torcedores atuais e pelos futuros torcedores do clube. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!